Olá pessoal, boa tarde. Primeiro é Rude, maravilha. Isa, Keuri, Gabi, a Ju, tudo bem com você? Nick, maravilha. A Gabi, como estamos pessoal? Oi Ju, tudo bem aí, guria? Val, você tá aí também? Keuri, é verdade, que saudade. Nossa, nem fale, guria, nem fale. Maravilha. Pan também entrou. Calzinha, olá. Maravilha. Ô Xará, tudo bem aí? Ô meu amigo Rafael, doutor Rafael, como é que tá essa força? A Lu anda também por aqui. A Ana, saudade desse povo, hein? A Manu também. Maravilha, hein, pessoal? Gisele, saudades, Ju também. Saudades. Ana Paula, meu Deus do céu. A Ju também entrou. Oi, Ju. A Gabi, a Helene. Maravilha, hein, pessoal? Que bom ter vocês aqui. O Evandro. A Nathalie também. Oi, Nathalie. A Letícia. Lê, um beijo pra você. Que bom que vocês estão por aqui. Vocês vão conhecer já já o professor Danilo. Olá, Renata, seja bem-vinda. Karen, você por aí, meu amigo Juliano. Maravilha. Saudades de vocês, hein, pessoal. Nós estamos firmes e fortes aí. Oi, Thay, tudo bem? Maravilha. Scarlett também, Amanda, Adriele, a Lauriane. Que beleza. Que bom ver vocês aqui. Muito obrigado, tá bom? Já já, nosso querido. Obrigado. Obrigado, senhor. A Mariane também, que bom. Gabi, Célia, um beijo. A Priscila tá por aí também. Mari, foi merecido, Mari. Oi, Palmira. Ah, meu amigo Guilherme. Ô, Gui, saudades, hein, de você, cara. A Gi, o Claudinei. Quem mais? A Rebeca. Oi, Rebeca. Oi, Ju. Olha a Juliana Ribas aí sumida. Hã? Maravilha. Tudo certo, Nick? E você? Maravilha, hein? Tudo bem. Obrigado, Ana. Obrigado. E é uma satisfação enorme ter tido vocês como alunos aí, sem dúvida nenhuma. Oi, Ruby, tudo bem? A Daniela, beleza? Larissa. Ô, Rafael, tudo certo aí? O Andrew, meu amigo. Rony, opa, doutor, como é que tá essa força aí? Como é que tá? Michel, saudades de vocês, hein, cara? Ó, o meu filhinho ali, o Vinícius. Tudo bem, meu amigo? O Daniel também? Ô, Daniel, tá por aí? Que bom, cara. Gabriel ali chegando agora, a Kim também. Elelan, doutor, como é que tá aí essa força? Não me diga, Gui, é hoje? É hoje, Gui? Mesmo? É isso aí, Jéssica. Maravilha. Oi, Lilian, tudo bem? Lavar dinheiro, Michel? Bom para os advogados criminalistas, né? Essa que é a verdade. Obrigado, Manu. Obrigado, Kim. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Oi, Cris. Guilherme, então se é hoje, cara, parabéns aí pra você, tudo de bom, beleza? Sucesso sempre, muita saúde. Ju, não dei ideia que o Michel topa. Não dei ideia que o Michel topa. Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá. Olha aí. Isa, obrigado. Osni tá ali também. Letícia Opa! Barbosa. Opa, olha aí quem E chegou, aí, pessoal. rapaz? E aí? Meu amigo Danilo Andreato, que Opa! saudade de você. Que satisfação te ver, falar contigo de novo. O pessoal Ô, já meu está velho. entrando em peso aí na nossa live, já temos uma quantidade boa de pessoas ali. Vendo um monte de gente bacana aí, ó. Letícia, viu? Antônio, Antônio que soube hoje que vai ser papai. Parabéns. Olha aí que Muita maravilha. gente bacana é. Andréia, muita gente bacana aí lá de Curitiba. Ju, Ana. Galera boa, viu? Que saudade de vocês. E bom estar aqui com você, rapaz. Que bacana que deu certo isso aqui, viu? Que Eu que bacana, digo, meu satisfação amigo, boa. eu que digo, desde logo agradeço, né, a tua participação aqui com um tema de fato importante, né, e recorrente no Brasil nos últimos anos, e que Aham. você teve a oportunidade aí, né,
de uma forma ou de outra, de acompanhar bem de perto. Olha ali o professor Fernando Barros entrando também. Obrigado, Ó, Fernando. Maravilha, Michel, colegas, né? O uma galera, Michel, hein? tá aí, ó. A turma. Maravilha. A Kalila ali também, lá de Salvador. Opa, É, olha rapaz, aí, temos. é Eu já falei, Danilo, bacana. para todas as minhas turmas, que você já é um sujeito diferenciado justamente por ser baiano, né? Então tem toda uma aura Ah, diferente. tá certo. Eu sou Sensacional. feirense de Salvador, né? Sou feirense de Salvador. Eu nasci, Exatamente. eu Feira nasci em Santana. Feira de Santana e bem, falhou? Opa, agora deu uma Opa, falhadinha. Agora voltou, Danilo. Aí, agora voltou, sim. Beleza. beleza. É, Dona Marina ali também, seu Alício, todo mundo. Professora Pois bem, Tassiane, olha é, aí. é uma satisfação grande, cara, porque eu lembro do, quem não sabe, o Israel, nós somos colegas de docência na Faculdade de Santa Cruz, em Curitiba, e desse coleguismo acadêmico, dessa convivência acadêmica, nasceu a amizade, que já se vão aí uns 8 anos, mais ou menos, acho, 7, 8 anos, né? Isso. Sendo que já tem 5 que eu tô fora de Curitiba, né? Tem 5 anos que eu tô Tá fora de fora. Curitiba. Eu vim para aqui em janeiro de 2015, né? Vim para aqui em janeiro de Certo. 2015. Mas diga lá, diga lá. Maravilha, meu amigo. Então é o seguinte, vamos lá, vamos começar aqui, né, efetivamente a nossa live. É claro que a gente gostaria de ficar, né, cumprimentando todos os presentes ali, enfim, falar um pouquinho mais, mas temos um tema proposto, né? Eu gostaria de início, Danilo, que você falasse, né, se apresentasse um pouquinho para quem está ouvindo aí sobre a sua formação, né, Aham. efetivamente, para o pessoal perceber aí, né, o calibre aí da sua fala, né? E aí nós iniciamos o tema. Perfeito. Bom, eu sou graduado em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, né? Me Certo? formei lá, tive a grata oportunidade de fazer parte da primeira turma, uma turma que eu tenho um carinho muito grande. E logo depois de formado, com poucos meses de formado, eu tive a oportunidade de ir para Curitiba trabalhar na Procuradoria da República em Curitiba, trabalhar no Ministério Público Federal em Curitiba. Isso era abril de 2004, né? Abril de 2004. E passei de abril de 2004 até dezembro de 2014 atuando especialmente na área criminal em Curitiba, pegando temas tanto como lavagem de dinheiro quanto execução penal e outros crimes em geral, né? Falsidade Uhum. ideológica, moeda falsa, etc. Mas sempre trabalhando na perspectiva dos crimes federais. E Maravilha. dando aula também em Curitiba de leis penais especiais, direito penal e processo penal. Inclusive, o Israel, numa das seleções que nós fizemos juntos, ele passou, não sobrou vaga para ninguém, nem para mim. Ele passou em primeiro em processo penal, primeiro em direito penal, e em processo penal eu fiquei em segundo, mas não deu porque era só uma vaga, né? Fiquei Imagina, atrás meu aí. amigo, eu levei sorte, eu levei sorte. Tá Eu certo, levei sorte, só isso. tá certo. Meu amigo, Então, e mas- aí de Curitiba, só para arrematar com uhum, essa ideia que acho que é importante para aqui, para situar, de claro. Curitiba eu tive a oportunidade, tive o convite de vir para Brasília, né, o secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República na época, Vladimir Aras, professor Vladimir, grande amigo que eu tenho no mundo jurídico também. Ele me convidou para fazer parte daquele time da Secretaria de Cooperação Internacional. Foi quando então eu vim para cá em janeiro de 2015 e atuei até janeiro deste ano, até janeiro de 2020, em casos de cooperação internacional Uhum. sensíveis, especialmente casos sensíveis, e fiz parte da Lava Jato na questão de cooperação internacional aqui em Brasília, né? Os casos em tramitação no Supremo Tribunal Federal, casos relacionados à Lava Jato, que tinha no STJ, por exemplo, também ficavam aos Uhum. meus cuidados, e casos especiais como o caso Maluf, que eu até pretendo mencionar hoje aqui. Maravilha, maravilha. Meu amigo, então olha só, vamos iniciar de fato o nosso tema que eu fixei agora ali, lavagem de dinheiro e cooperação internacional, né? E eu vou Perfeito. numa pegada só aí, considerando inclusive que temos como espectadores a maioria sendo alunos, né, acadêmicos ainda, né? Uhum. Então eu acho que a gente, sendo professor, gosta de fazer algo também bem didático, né? Bem cadenciado, enfim, uma sequência lógica aí de construção da fala. Então, eu já lhe pergunto de início, né, o seguinte:
no que consiste efetivamente a lavagem de dinheiro, por que esse nome, né, de lavagem de dinheiro, que o pessoal tem muita Aham. curiosidade também para saber, né? E como que acontece efetivamente essa lavagem de dinheiro, se possível, citando um exemplo. Perfeito, ótimo, ótimo. Cumprimentar todos os alunos, né? Muitos aqui que eu já tive contato pessoal e outros que as redes sociais me Isso. permitiram. Um abraço para a Ju e todos os outros. Bom, a lavagem de dinheiro, o que é a lavagem? A lavagem de dinheiro ela, ela exige que haja um crime que gere ativos. Então, esse crime que gera ativos, a lavagem de dinheiro é um processo que vai ser da obtenção desses ativos gerados por esse crime, por essa infração Uhum. penal, e uma movimentação para que se distancie dessa origem e que ele possa, ao final, ser integrado à economia formal, né? Então, essa é a ideia da lavagem de dinheiro. É um processo, é um processo. Uhum. O segundo ponto que você mencionou, por que esse nome, O né? nome, né? Esse Por que nome. esse nome? Antes do nome, falando desse processo, é um processo que tem três etapas. Nós temos a etapa da ocultação, a etapa da dissimulação e, por fim, a etapa da integração. É preciso dizer que essas três etapas, na prática, elas nem sempre serão muito bem visualizadas, né? Não vai ser tão fácil você identificar na Uhum. prática, especialmente a segunda e a terceira, diferenciar uma para outra. E também não é preciso que ocorra esse ciclo todo, esse ciclo completo para que esteja consumado o crime de lavagem. A mera Uhum. ocultação, a mera ocultação de um produto de crime com o objetivo de ocultar das autoridades, isso já caracteriza, já configura a lavagem de dinheiro. É um crime que está Perfeito. previsto no artigo 1º da Lei 9.613, né? Uhum. Assim, a origem desse nome é curiosa e bacana essa pergunta, porque ela remonta, né, final dos anos 20 nos Estados Unidos, final dos anos 20, começo dos anos 30. Lá no período da Lei Seca, Al Capone, figura conhecida, que conhece, em alguma medida a gente conhece a figura do Al Capone, um gangster, em que ele vivia de uma série de negócios ilícitos. Entre esses negócios ilícitos dele, prostituição na época, apostas, agiotagem, ele também vivia de contrabando de bebidas alcoólicas. Contrabando de bebidas Sim. alcoólicas que na época era contrabando porque estava proibido pelos Estados Unidos. E o Al Capone, o modo que ele encontrou para fazer com que o dinheiro que ele angariava a partir da venda ilícita de Uhum. bebida alcoólica foi comprando várias lavanderias. Ele comprou várias lavanderias, né? Lavanderia de lavar roupa mesmo. E Uhum. dessas lavanderias ele criou uma empresa de fachada, uma lavanderia de fachada. E ele pegava esse dinheiro, que era fruto do contrabando de bebidas alcoólicas, e fazia injeções de dinheiro, como se estivesse pagando por roupas que tivessem sido lavadas na lavanderia. E a lavanderia emitia, então, suas notas fiscais. Então, era o modo que ele Uhum. encontrou para fazer que aquele dinheiro sujo pudesse ser lavado, pudesse então estar limpo, para ser utilizado na economia formal. Daí o nome lavagem de dinheiro. E o Al Capone, como eu dizia, o apelido Uhum. dele era Scarface. Scarface é o nome do filme que nós temos com Al Pacino, um belíssimo Sim. filme dos anos Belíssimo. 80, acho que notícia péssima aqui que minha bateria está baixa. Ajustei, 20% meu amigo. está no carregador. Meu Deus. Está no Ajustei. carregador. É, bom, e aí, deixa eu tirar aqui e colocar de novo. E aí, portanto, passou-se a se utilizar ele não está dando carga agora. Rapaz, ele não está dando carga aqui no meu celular. Vixe Maria. E agora, o que é Não me isso? fale isso. É, deixa eu, Ajustei. Vamos lá. tentar ajustar aqui correndo. Mas enfim, um exemplo prático de lavagem. Um exemplo prático de lavagem. Isso, isso. Há uma situação em que, por exemplo, o, o sujeito, ele
o exemplo do, deixa-me ver aqui, Paulo Maluf, né? Paulo Maluf, como é que ele fazia? Ele pegava e colocava o dinheiro que ele recebia de propina, era pago por ele, era pago para ele, desculpem, era pago para ele em valores depositados no exterior, valores depositados no exterior. Deixa eu ver se esse aqui vai funcionar. Rapaz, ele Tem não uma, está tem dando uma carga. sugestão de uma colega ali para conectar É, no próprio computador. eu Eu já estou, aproveito para cumprimentar ali o Luiz, o é, Garcia, que entrou agora. estou Então tenta conectando aí. aqui no computador. Vamos ver aqui de novo. Ele está conectado na energia. Vou tentar aqui no computador. Não vou desaparecer aqui não. Vou carregar o comigo. É, Uma, uma, uma live itinerante, vamos lá. uma nave itinerante. Opa, sim. Então ele recebia valores no exterior, pagamento de propina decorrente de uma obra que estava sendo realizada em São Paulo, na época que ele era prefeito em São Paulo. Ó, coloquei aqui no computador. Vamos ver se funciona. Né? Maravilha. Uma obra que era realizada lá e esse dinheiro era pago no exterior, diretamente em contas bancárias no exterior. Esse Tá. dinheiro era movimentado dessa conta bancária para uma série de outras contas bancárias, para que Certo. depois chegasse a uma empresa de fachada no exterior e essa empresa de fachada no exterior buscasse injetar dinheiro em uma empresa aqui no Brasil. Coincidentemente, uma empresa da família Maluf. Ou seja, não havia coincidência nenhuma, o que havia era uma técnica para fazer com que esse dinheiro que estava lá no exterior e era dinheiro sujo, pudesse, depois de tantas movimentações bancárias, regressar para o Brasil como se fosse um dinheiro limpo, ingressando como uma forma de investimento em uma empresa brasileira. Perfeito. Maravilha. E Danilo, me diz uma coisa aqui. Olha só, a nossa legislação de lavagem de dinheiro é de 98, né? De 98. Me Isso. parece que seria interessante, o Íncari, nosso amigo ali, ó, acabou de chegar, saudações ao Íncari. Ótimo. Logo faremos uma com o Íncari aí, maravilha. Então, Maravilha. Danilo, a nossa lei de lavagem é de 98, ok? Isso. Você consegue explicar para os nossos colegas aqui, né, ouvintes, como que se deu então essa evolução no tratamento, né, do tema, né, até os nossos dias atuais aqui? Isso. É curioso que de 98 para cá muita coisa aconteceu. Em 98 que nós tínhamos era um mundo completamente diferente do nosso. Para começar que celular, por onde a gente está fazendo agora essa live, não era dessa maneira o celular, né? O celular que nós tínhamos Uhum. era aquele Nokia com o jogo da cobrinha. Quem tinha cerca de 20 anos na época vai lembrar. Era o Nokia com o jogo da cobrinha. Então você não conseguia fazer transações bancárias por ele. Na época, o prefeito de São Paulo era o Celso Pitta. E por que falar disso? Porque o Celso Pitta foi apadrinhado sucessor do Paulo Maluf, que foi Uhum. processado anos depois e condenado há pouco tempo, há cerca de 3 anos, por lavagem de dinheiro em decorrência de crimes cometidos em 93 e 96 que se arrastaram no tempo. O que nós tínhamos, portanto, era um outro panorama. Uhum. E de lá para cá evoluiu bastante. Passamos a ter, por exemplo, uma série de. Tivemos alterações importantes na lei de lavagem de dinheiro, mas falando com um encadeamento lógico, cronológico, melhor dizendo, nós passamos a Uhum. ter, em 2003, houve a especialização das varas federais em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. E a precursora nisso, a pioneira, foi a então segunda vara federal de Curitiba, hoje 13ª vara federal. Sim. Isso em 2003. Em 2003 também foi deflagrada a operação, ou melhor, o caso Banestado. O caso Banestado surgiu, essa operação, a Força Tarefa CC5, em Curitiba, colegas que trabalhavam e que eu tive a oportunidade de conhecer no Uhum. MPF do Paraná nessa época, como a Andrea Martins, que está aqui nos assistindo. Nós acompanhamos muito de perto esse caso, que foi um caso que aconteceu quando ainda só havia 5 anos de existência da lei. O que significa que o aporte teórico e a experiência que existia naquele momento, ela era muito pequena comparada com a dos dias atuais. Eu até separei aqui um livro para mostrar. Este livro aqui, que deve estar aparecendo com a capa invertida para vocês, é Lavagem de Dinheiro, é Ah, do o Rodolfo Tigre Maia. Tigmaia. Isso. Isso é Olha a importante. espessura da lombada. Eu sempre gosto de dar esse exemplo quando eu falo de lavagem.
Este era não um livro sobre lavagem de dinheiro, este era o livro sobre lavagem de dinheiro na época. Na época que eu Exato. digo, em 99 foi a primeira edição dele. Em 99. Uhum. E o que Uhum. nós temos é que, anos depois, lá por volta de 2011, 2012, com uma maior experiência em termos de atuação, né? Enquanto nós Uhum. tivemos em 99 uma só pessoa escrevendo sobre todos os aspectos de lavagem, em 2012, um grupo de procuradores se reuniu e publicou um excelente livro sobre lavagem de dinheiro, entre vários outros que nós temos no país, um excelente livro em que cada procurador se debruçou sobre um artigo, sobre um tema, melhor dizendo, e produziu o seu artigo, o seu capítulo do livro. E ali nós temos tipologias de lavagem, nós temos tipologias são as formas como é possível você cometer a lavagem de dinheiro, né? São as várias espécies já Uhum. detectadas. E esse livro, Uhum. para fazer o comparativo com vocês, tenho ele aqui também comigo, a primeira edição desse livro é esta. Veja, essa diferença visual, É. ela nos dá uma noção da diferença em termos de experiência angariada ao longo do tempo. O número de casos que foi possível, acompanhado da criação de estruturas também, né? Como Uhum. eu dizia, em 2003 foi o caso Banestado até dezembro de 2007. Com a alteração da lei de lavagem em 2012, que excluiu o rol de crimes antecedentes, passamos a ter uma lista aberta, né? Porque até então, com a redação original da lei de 98, para ser lavagem de dinheiro, era preciso que fosse algum dos crimes listados ali que produzissem ativos, e esses ativos, então, seriam utilizados para serem lavados. Era preciso, portanto, que houvesse um crime, por exemplo, de tráfico de drogas, um crime de corrupção, um crime contra o Uhum. sistema financeiro nacional, para que servisse de crime antecedente, porque a lavagem de dinheiro Uhum. é o que, como nós dizemos, é um crime parasitário. Acontece que em 2012 vem uma lei, a Lei 12.683, e essa lei retira essa lista de crimes antecedentes. Ela tira. E ao tirar essa lista de crimes antecedentes, ela também amplia para dizer que não só crime, porque nós sabemos que no direito penal, no Brasil, nós temos duas espécies de infrações penais, né? Nós temos os crimes e as contravenções, os delitos e as Uhum. contravenções. Essa lei de 2012, ela retira a lista, e além de retirar a lista e dizer que qualquer crime que gere ativos permitirá a lavagem de dinheiro, ela diz também que não é só crime, mas qualquer infração penal. Ou seja, corrige um problema que nós tínhamos desde o começo da incriminação da lavagem de dinheiro no Brasil, que era, na verdade, não possibilitar que uma que gerasse recursos ilícitos pudesse servir como antecedente do crime de lavagem. É, Israel, eu recebi a notícia aqui de novo do meu celular dizendo que eu só tenho 10% de bateria, rapaz. Eu coloquei aqui como a colega sugeriu, está aqui. É uma pena que nós temos só 20 minutos e ele não está conseguindo me ajudar, né? Coloquei Quanto aqui tempo resta aí, meu amigo? Quanto tempo resta eu acho que da bateria? não sei, com 10% é um quase nada. É Oi, Larissa, estranho. boa tarde. Fernando entrando ali. Meu É amigo, estranho. então, sem problemas, vamos lá. Vamos seguindo aqui enquanto der, né? Se eu cair do nada, agradeço a presença de todos. Querido amigo, o que alguém falou aqui? Entra no Instagram pelo computador, acho que é possível fazer a live. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou tentar abrir no computador o Instagram. Mas vamos Boa, lá, boa. manda ver aí. Então, maravilha. Feita essa evolução, digamos assim, né, do tratamento do tema de lavagem, Danilo, me parece muito importante, né, que na verdade é até o foco aqui, Uhum. maior do nosso tema, é falar qual é a relação, então, entre a lavagem de dinheiro, né? Como é que se dá Sim, essa questão da lavagem de dinheiro e a cooperação internacional, né? Como é que fazemos o encaixe desses temas daí? perfeito. A, a, a lavagem de dinheiro ela se relaciona com a cooperação internacional, tendo em vista que, especialmente nos últimos 30 anos, nós tivemos uma série de elementos, ou melhor, de facilidades por conta da tecnologia, do advento da tecnologia, para que fosse viabilizada a movimentação de pessoas
a prestação de serviços de um país para outro e de bens também, né? Isso facilitou essa movimentação de bens, pessoas e prestação de serviços de um país para outro. Com Uhum. isso, nós tivemos também essa facilidade com que os valores pudessem ser movimentados de uma maneira ilícita também, né? Entre esses Uhum. países. E os países perceberam que não dava para eles lutarem contra a lavagem de dinheiro se não houvesse um esforço entre esses países para que a lavagem transnacional, eu estou tentando aqui fazer a, A o login, conexão. desculpem, para que eles pudessem, então, se unir, criar uma espécie de regime global contra a lavagem de dinheiro, porque os sistemas financeiros já estavam com alguma interligação, né? Muito mais interligados do que há alguns anos. Uhum. Então, isso era. Ó, estou aqui no Instagram pelo computador. Eu consigo entrar na live aqui? Deixa eu ver. Se eu conseguir, vai ser excelente. Ó, eu consigo entrar na sua live aqui, Israel. Pronto, estou É, aqui. Me vem? Estou me vendo na sua live. Agora eu não sei se eu consigo participar lá. veja se tem como me chamar. Deixa eu tentar te chamar ali, então, quem sabe, né? Vê se você consegue me chamar. Senão eu vou tocando o barco aqui. Muito bem. Então, é essa a ligação que há, né? E aí, já ampliando essa questão da ligação do regime global anticorrupção, anticorrupção não, desculpem, anti-lavagem de dinheiro, existem, existem alguns tratados internacionais, algumas convenções internacionais que eles buscaram tecer essa rede anti-lavagem de dinheiro. E isso começa no final dos anos 80, em 88. E em 88, isso surge em 88 com a Convenção de Viena, que é uma convenção, na verdade, voltada para combater o tráfico de drogas, mas o objetivo principal, embora seja tráfico de drogas, é, sobretudo, também reprimir esse dinheiro sujo, né? Conter esse dinheiro sujo, realizar uma sufocação econômica. E não à toa, porque Uhum. os Estados Unidos, a legislação americana de lavagem de dinheiro, ela é da segunda metade da década de 80, salvo engano, de 86. Em 88 já vem a Convenção de Viena, capitaneada pelos Estados Unidos, embora seja uma convenção do âmbito das Nações Unidas. Em 2004, essa convenção entra em vigor no Brasil em 91. Em 2004, a convenção entra em vigor, uma outra convenção que entra em vigor no Brasil, muito importante para esse propósito, é a Convenção de Palermo. É a Convenção Sim. das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional. E Uhum. mais adiante, nós temos, em 2006, no Brasil internalizada, a Convenção de Mérida, uma convenção das Nações Unidas também, só que voltada contra a corrupção, e que elas tecem as bases principais que trafegam ou que criam 4 pilares, 4 eixos nessa empreitada global contra a lavagem de dinheiro, né? E esses 4 eixos são: criam mandados de criminalização, ou seja, obrigações dos estados para que devam criminalizar certas condutas relativas à lavagem de dinheiro. Uhum. Um outro eixo são a estipulação, o aperfeiçoamento de regras sobre jurisdição, para que não haja hiatos ou vazios e as pessoas Uhum. possam, então, escapar por esses hiatos, né, a ausência de alcance da legislação penal desses países. Mecanismos de cooperação internacional, né, criação ou aperfeiçoamento de ferramentas de cooperação internacional. E, por fim, o Uhum. último eixo das técnicas especiais de investigação, né? E aí, Danilo, interessante, deixa eu aproveitar o teu gancho aqui, porque você fez agora a relação entre lavagem de dinheiro e cooperação internacional, mas me parece que seria bacana você também falar um pouquinho da cooperação internacional em si, ou seja, o que é a cooperação internacional, Sim. e também aproveitando o gancho, né, alguns conceitos basilares aí em relação à cooperação internacional, que geralmente, né, se fala quando estuda o tema,
a exemplo dos pedidos ativos, pedidos passivos e também da figura da autoridade central, né? Então, o que você Perfeito. poderia dizer aí para nós, explicar nesse sentido? Boa. Bom, a cooperação internacional, ela existe em vários aspectos. Existe a cooperação técnica internacional. Você, como aconteceu, eu tive a oportunidade de ir a Cabo Verde, aquele país africano, ministrar curso de cooperação internacional e técnica de investigação em companhia de um procurador Uhum, da República. Essa é uma cooperação técnica. A cooperação uhum, policial existe a cooperação fiscal e existe a cooperação jurídica internacional, que é essa sobre a qual estamos falando aqui nesta live. A tá. cooperação jurídica internacional, ela é um conjunto de mecanismos que busca viabilizar ou efetivar a persecução penal transfronteiriça, aquela que se projeta para além do território de um determinado país. Uhum, Entre as ideias base que a gente tem que ter quando fala de cooperação jurídica internacional, há a cooperação ativa, que é um pedido ativo na perspectiva, pedido por ativo. exemplo, do Brasil, é aquele pedido formulado pelo Brasil para um país, né, um outro Estado estrangeiro cumprir. Perfeito. O pedido passivo, também na perspectiva brasileira, ocorre no sentido inverso, quando o Brasil recebe um pedido de um país, de um outro Estado Uhum, estrangeiro, para cumprir aqui em nosso território. tá. E esses conceitos eles vão mudar, óbvio, a partir da perspectiva. Né? O que é um pedido de Uhum. cooperação ativo aqui do Brasil, na Itália, esse mesmo pedido será um pedido passivo, Assim. e Uhum, vice-versa. É, a autoridade central ainda é um órgão importante na cooperação, especialmente para os países não europeus, ou para as cooperações que são feitas para além da Europa. É uhum, um órgão, em regra, um órgão administrativo que tem o papel fundamental de efetuar essa interlocução, tá? Entre esses uhum, países. Então, ele vai permitir que haja esse diálogo entre os países para a cooperação internacional. É um dos canais para que exista a cooperação jurídica internacional, mas não é o único canal para a cooperação. Né? Não é o único canal. maravilha. E Danilo, aproveitando aí também, né, a tua fala, você ficou 5 anos lá no setor de cooperação internacional junto à Procuradoria-Geral da República, né? Isso. O que se pode contar mais de experiência prática, enfim, de certas particularidades aí da cooperação internacional que geralmente, né, nós não vemos, a não ser quem efetivamente trabalhe com isso, né? Isso, é verdade. O que é uma coisa que me chama muita atenção é a mudança de mentalidade para atuar na cooperação. E para mim, Uhum, eu acho que fez muito bem. É uma outra visão que você passa a ter. Primeiro, de que você tendo contato com a diversidade de ordenamentos jurídicos, a diversidade de culturas, você passa a perceber que aquela sua visão de mundo não é a única visão de mundo, nem é a visão mais acertada de mundo. Né? E existem uhum, outras visões de mundo também acertadas que podem conviver e que devem conviver e que merecem respeito. Ou uhum, seja, a empatia acaba sendo algo que é extremamente necessária de ser trabalhada. Né? A empatia. Algo que é urgente e muito importante para um outro país, para outra jurisdição, pode não ser nada importante, nada urgente para nós. Mas nós temos que uhum, olhar o problema, aquela questão jurídica, com os olhos do país que solicita o problema, ou que solicita a resolução uhum, desse problema, ou esse auxílio para que o problema possa ser resolvido. Então eu diria que, uhum. resumindo bem, enquanto ainda tenho bateria, essa questão da mudança da mentalidade e da atuação Maravilha. de coordenação, né? Coordenação com os países. Danilo, você falou também aí de ordenamentos jurídicos, né? E justamente para se referir a essa particularidade. Aqui no Brasil, nós temos uma lei que regula a cooperação internacional? Não temos? Como é que fica essa questão? Né? Tocou num ponto fundamental, porque nós não temos no Brasil uma lei geral de cooperação internacional. Nós temos Uhum, normas sobre cooperação internacional? Sim. Cooperação jurídica internacional? Temos. Temos essas normas na Constituição Federal, no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil de 2015, uma regulação bastante extensa até, se comparada com o nosso CPP. Temos esses temas regulados em portarias da PGR, em regimentos uhum, internos, como do STJ, do STF, portarias do Ministério da Justiça, do MRE, mas não temos uma lei geral. Né? E não ter uma lei geral
me parece algo um tanto quanto problemático. E É, lembremos que eu já ia. os tratados eu são já- lei, né? Os tratados eles são incorporados na tripla hierarquia que eles possuem, na hierarquia mínima, que é a lei Uhum. ordinária para os tratados, Uhum. eles são incorporados no mínimo como lei ordinária. Então eles também regulam e são lei especial para o caso. Era bem esse o gancho que eu ia fazer, né? Quer dizer, se você, tendo atuado lá, verifica algum prejuízo, efetivamente, em não termos uma lei geral de cooperação internacional, né? Vejo. A gente não tem projeto de lei. Tem um projeto de lei um Uhum. tanto quanto acanhado até. Há um anteprojeto que foi elaborado que me parece ser mais amplo, mas a ausência de lei geral sobre cooperação gera problemas para a gente, ocasiona problemas, inconvenientes. Se Uhum. tivéssemos uma lei que previsse certos aspectos, esses problemas seriam evitados. Um exemplo: existe uma medida de cooperação internacional que é chamada de transferência de procedimento. Essa medida ocorre, ou ela é levada a cabo, quando eu Uhum. preciso processar alguém, mas é inviável, por exemplo, que haja ou a extradição desse sujeito para o meu país, ou seja inviável que a minha sentença condenatória seja executada nesse outro país. Então, o que eu faço? Eu encaminho toda a documentação que eu tenho com relação a esse sujeito, aquela documentação Uhum. que instrui a investigação ou até mesmo a ação penal, e encaminho para o Uhum. país em que essa pessoa está, para que lá ocorra a persecução penal. A esse formato de cooperação, nós damos o nome de transferência de procedimento. Transferência de procedimento. Qual é o problema nisso? Imagine que o Brasil, então, encaminhe sua documentação para um determinado país Uhum. e a persecução penal não ocorra nesse outro país. Né? O que acontece? Quando o Brasil encaminhou essa documentação, esse procedimento, o Brasil renunciou à sua jurisdição, o Brasil tem direito de retomar a jurisdição, ou uma vez renunciada, ela nunca se retoma. Ou, quando ele transfere o procedimento, há uma suspensão da jurisdição brasileira até que Uhum. ocorra a execução de certos atos no país de destino. Né? Assim, nós não temos uma solução em lei sobre isso, na prática a gente adota, e nós sugerimos, eu lembro que eu sugeri algumas soluções práticas para isso, Uhum. mas é um Uhum. problema gravíssimo. É um problema gravíssimo que nós precisamos de alguma lei que regulamente isso. E Pelo Danilo, como menos é que isso, né? Outros você. problemas. Verdade. E como é que você, tendo atuado lá dentro, né, do Ministério Público Federal, no setor específico, por 5 longos anos aí, adquiriu uma experiência muito grande, né, nesse assunto, como é que se vê, então, essa evolução dessa cooperação internacional? Porque, afinal de contas, me parece que isso expandiu, né, muito mais a partir da Lava Jato, né, me corrija se eu estiver equivocado, e acontece que ainda temos Lava Jato, né, um braço, inclusive, muito importante no Rio de Janeiro. Então, como é que você enxergou, já que atuou desde aqui de Curitiba, né, na Lava Jato, como é que você vê essa evolução da cooperação internacional, então, no Brasil? É. Em Curitiba eu não cheguei a atuar, embora vi de perto o nascimento, né? Vi de perto o nascimento. Eu vi atuar aqui. Mas tem evoluído bastante. Nos últimos 20 anos, eu diria, a cooperação internacional, em termos tanto teóricos quanto práticos, e jurisprudenciais também, evoluiu muito. Evoluiu muito. Nós temos, por exemplo, lembre que em 2003 eu mencionei o caso Banestado. O caso Banestado Uhum. não existia ainda no Brasil, não era norma a Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo ela é internalizada em nosso país somente em 2004. Somente em 2004. Em 2006 vem a Convenção de Mérida. Então, nesse tempo de lá para cá, especificamente do caso Banestado para cá, nós tivemos uma série de tratados internacionais, esses dois como grandes exemplos de tratados multilaterais voltados a combate à lavagem de dinheiro, à corrupção e criminalidade organizada transnacional. Uhum. E tivemos a criação no Ministério Público Federal, por exemplo, de uma unidade de cooperação internacional, né? Nasceu como um centro de cooperação em 2005. Depois ela evolui para assessoria em 2000 me falha a memória agora exatamente, 2006, 2008 talvez. A Ana que está nos assistindo, ela certamente sabe disso. E em 2013 ela então passa uma roupagem muito mais robusta, que é de Secretaria de Cooperação Internacional.
em que eu lembro que nós chegamos a ter, num dado momento, dado o volume que nós tínhamos e que não conseguimos vencer, inclusive, nós tínhamos cerca de 40 pessoas atuando só na cooperação internacional da Secretaria de Cooperação Internacional da PGR. Assim, é bastante gente. Mostra a evolução do tema, né? Aliado Uhum. também a varas especializadas em cooperação internacional. Nós não tínhamos e passou a existir nesse período, de lá para cá, passou a existir. Uhum. E Danilo, eu não tenho como deixar de perguntar isso, porque na sala de aula, né, quando falamos do tema de lavagem de dinheiro e etc., justamente, inclusive, por estarmos em Curitiba, né, que alguém outrora chamou de República de Curitiba, não é verdade? Eu não tenho como deixar de perguntar, então, com relação à Lava Jato. Não porque é um exemplo ou não se trata Sim. disso, mas do ponto de vista técnico, né? Na Lava Jato, podemos dizer aí que a cooperação internacional se desenvolveu, ganhou volume, etc. Foi a partir dela? Enfim, Perfeito, ou não, perfeito. né? A Lava Jato como um fato a ser Como... observado, a ser estudado, a ser analisado, não Perfeito, sem querendo dizer nenhum juízo de aqui, valor. exato, Perfeito. sem dúvida nenhuma. O número de casos, né, que passou a existir de cooperação internacional, tendo em vista a Lava Jato, é sem precedentes em nosso país. A Lava Jato Uhum, é, sem dúvida, a maior iniciativa de combate à corrupção global, não só uhum, brasileira, mas global. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de estar na França no final de 2017, compondo a delegação brasileira na OCDE. O interesse na Lava Jato era absurdo. Todos os países, todos os integrantes das demais delegações queriam saber quais as razões do sucesso. E o sucesso não foi apenas por conta de uma, duas ou três ou quatro pessoas, né? É uma confluência de fatores. E a Lava Jato, a magnitude da cooperação internacional da Lava Jato, para que a gente tenha uma percepção mais próxima da uhum, realidade, basta uhum, dizer que casos que foram fruto de pedidos ativos de cooperação internacional ou pedidos passivos de cooperação relacionados à Lava Jato tocam os 5 continentes. Todos os 5 continentes, todos possuem em algum país casos relacionados à Lava Jato. Isso já mostra aí muito a magnitude e como a Lava Jato acabou usufruindo da experiência de procuradores da República que atuaram no caso Banestado, né? certo. O próprio Vladimir, que atuou no Admirável. caso Uhum, Banestado, fez parte da Força Tarefa CC5, ele, em 2013, é secretário de Cooperação Internacional e atuou na Lava Jato aqui em Brasília. Né? O Deltan, que integrou o caso Banestado, não na sua formação originária, mas a Força Tarefa, no decorrer da sua existência, ele fez parte dessa força-tarefa e outros integrantes, como o Orlando Martello, o Januário Paludo, que integrou ambas e integra a atual Lava Jato também, o Carlos Fernando dos Santos Lima, né, muito importante tanto no Banestado quanto na Lava Jato, hoje procurador regional aposentado. Então, a confluência de fatores, o acúmulo de experiências e, e e a cooperação internacional como pilar, apoiada também em bases normativas que não existiam à época do caso Banestado ou não estavam adequadamente desenvolvidas, foram fundamentais. E aí eu preciso registrar um outro elemento. A Autoridade Central Brasileira, uma das autoridades, né, são duas autoridades centrais no Brasil, a PGR, para determinados tratados, e para a grande maioria dos tratados penais, o Ministério da Justiça, que assim atua por meio do DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. É um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. O DRCI ele foi criado em 2004 apenas. Né? uhum, Então, é óbvio que a experiência entre 2004 e 2007 do DRCI, 2007 tendo como o período em que terminou, dezembro de 2007, o período em que terminou a Força Tarefa CC5, foi um período muito uhum, curto para aprender tanta coisa em comparação ao que nós tivemos quando a Lava Jato eclodiu, teve a sua deflagração da sua fase ostensiva, pelo menos, em março de uhum, 2014, e nós já tínhamos mais de 15 anos, né, cerca de 16 anos de experiência em lavagem de dinheiro. Isso é muito grande, uhum, faz muita diferença. uhum. E Danilo, aproveitando que você esteve em outros países, né, visitando e etc., e todos te perguntavam da Lava Jato, como você bem disse, como é que se dá, como é que se dá, não, como é que fica essa relação, ou como está essa relação? Como
se dá essa relação com os demais países, né? Quando há um pedido ativo aqui do Brasil em relação à cooperação, quer dizer, você percebeu mais receptividade desses países ou não? Enfim, porque afinal de contas, em alguma medida a Lava Jato, né, é uma vergonha nacional, mas se olharmos de um outro ponto de vista, podemos dizer que estamos enfrentando o que devemos enfrentar, né? Perfeito, Ok? exatamente. E aí, talvez muitos países sintam-se, quem sabe, acuados, né? Ou violados aí de qualquer forma, no sentido de uma tentativa de extensão da Lava Jato, sei lá, a esses países. Então, eventualmente pode querer não ajudar, não cooperar. Como é que se enxergou essa questão aí? Teve isso, não teve? Receptividade dos países, né? Enfim. Pois é, a percepção de corrupção nossa aumentou, né? Nós passamos a ter uma percepção de corrupção mais elevada. E no ranking da Transparência Internacional, uma ONG internacional, né, a Transparência Internacional, nós estamos em colocação muito ruim. Nós somos, acho que na 106ª colocação no ranking de 2019, se eu não me engano. Só que isso gera, na verdade, uma credibilidade do sistema de execução da lei. O sistema criminal brasileiro, né, a persecução penal brasileira, passa a ter mais credibilidade no exterior, porque se percebe que a corrupção não está sendo colocada para debaixo do tapete. E sim, por mais dura que seja a realidade, por mais nojenta e vergonhosa que ela pareça ser, nós estamos combatendo, nós estamos enfrentando essa situação para que nós nos livremos dela. Então essa percepção, embora seja maior, né, essa percepção da corrupção, na verdade ela quer dizer que nós estamos efetivamente combatendo a corrupção. Isso rendeu prêmios, inclusive. Houve várias iniciativas. E para que a gente não fique só falando de Lava Jato, é preciso que o Estado brasileiro tenha se movimentado nesse sentido, né? A Lava Jato é um desses resultados. É um resultado que apresentou tantos outros. Quando a CGU nasceu, a atual Controladoria Geral da União, ela nasceu em 2003 muito com feições de uma agência anticorrupção, né? Era uma agência anticorrupção para combater práticas desse gênero no âmbito do Poder Executivo Federal, né? Para zelar pelos recursos federais. Interessante, maravilha. Meu amigo, deixa eu só te informar que nós já estamos com quase 50 minutos aí de live, né? E eu queria Deus abençoe a bateria aqui. Tá aguentando não sei ainda? até quando, não recebi aviso mais nenhum. Se cair, obrigado pessoal, Ana, valeu por ter avisado do computador. Não, mas ainda temos vamos lá, vai tempinho. tocando, vamos tocando. Na verdade, eu queria que você eventualmente indicasse, né, aos nossos alunos aí, quem está assistindo, obras, né, materiais sobre cooperação internacional, porque isso, até por questão de tempo, às vezes nós não conseguimos falar em sala de aula de forma mais detalhada, específica, né? Então, quem tiver interesse no assunto, o que se poderia nos dizer aí? Hoje nós temos alguns livros sobre cooperação internacional que foram produzidos nesse período. Tem uma obra produzida pela Verbo Jurídico, editada pela Verbo Jurídico, já tem alguns anos que foi produzida, mas é muito boa. Ela traz casos, ela foi escrita a partir de questões práticas, com um aporte teórico também bastante interessante, né? Posso deixar o nome depois na minha timeline, no Insta, mas tem uma obra em específico que essa é de muito fácil acesso para todos, que é uma coletânea de artigos sobre cooperação internacional. Ela se chama Temas de Cooperação Internacional. É uma obra editada pelo Ministério Público Federal, foi publicada na época, na gestão do Vladimir Aras. Essa obra contou com a organização do Vladimir, do Carlos Bruno e do Wellington, todos três membros do Ministério Público, em que eu tive também a grata satisfação de participar com o artigo. E essa obra está disponível no meu site, eu tenho o link para esse e-book. Você só clicar ali, você baixa na seção livros, lá daniloandreato.com.br, vai na seção livros, baixa. É uma obra que todos os autores, sem exceção, todos os autores são pessoas que conhecem a cooperação internacional de dentro, tanto em matéria penal quanto em matéria extrapenal, que há artigos extrapenais ali.
E é uma riqueza de diversidade e de conhecimento de uma série de colegas e outros operadores do direito que atuam na cooperação internacional. Eles conhecem o tema na prática também. Muito rica a obra. Recomendo. E não só eu fiquei sabendo, não faz muito tempo, que o Alexandre Moraes da Rosa, um juiz muito conhecido, né, lá de Santa Catarina, um estudioso do processo penal, essa obra é uma obra que ele indica para quem quer conhecer sobre cooperação internacional. Um colega me disse outro dia. Fiquei feliz em saber. Ah, maravilha, excelente. Aqui no Sul, por assim dizer, né, ele é bastante conhecido, né, porque é juiz em Santa Catarina, mas fez seu doutorado aqui na Federal do Paraná, né, Sim, foi orientado verdade. pelo professor Jacinto, né, Jacinto. então o pessoal tem bastante noção aí. Meu amigo, nós estamos quase, né, no final. Eu vou pedir a você, então, suas considerações finais aí, né, para quem está nos ouvindo, por favor. Boa, passou rápido, graças a Deus o celular aguentou. Sim. Agradecer por esse momento, né? Esse momento de pandemia que a gente vive hoje, mas que a gente consegue se aproximar das pessoas, ainda bem, por termos não os celulares com o jogo da cobrinha daquela época de 98, mas celulares muito mais potentes e capazes de nos aproximar de pessoas, de amigos como você, que eu tenho a satisfação de levar ao longo da vida. E agradecer a todas as pessoas que participaram da nossa live, tantos amigos que estão aí, parentes, já vi que tem irmã minha aqui, mãe, pai, alunos, ex-alunos, família inteira. Eu quero deixar um abraço enorme e dizer que aqui foi minha estreia em live, né? Minha estreia em live. Peço perdão por umas atrapalhadas aí, mas muito bacana. Parabéns a você por sua iniciativa e que você continue trilhando esse caminho de sucesso e de luz que você sempre tem e propicia as pessoas que estão em sua volta, meu amigo. Meu amigo, muito obrigado. Esses probleminhas aí não afetaram em nada, né, a profundidade aí da tua abordagem. Então eu que agradeço, na verdade, agradeço a amizade de sempre. Quero lhe dizer que tenho uma admiração imensa por você. Quando trabalhávamos junto aqui, você era um exemplo de professor para mim, assim como antes de ti, o Íncari também, né? Então, eu que agradeço pela amizade, enfim, pelo companheirismo e pelas nossas falas aí sempre amistosas, e deixo um abraço também a todos que acompanharam, né? Os nossos alunos, ex-alunos. Eu verifiquei ali que colega minha de faculdade entrou, né, Pô, que aqui na bacana. live. Isso, a doutora Fernanda, lá de Ponta Grossa. Então, agradeço imensamente, né, a todos ali. Cumprimento os seus familiares, Danilo, não pude identificá-los ali, mas tenho Estão aí. certeza que estão por aí. Tenho certeza que são todos, né, como você, assim, pessoas sensacionais, com uma luz. Então, muito obrigado mesmo a todos que participaram. Tem primo também, eu vi que passou primo ali. Mas é isso, quero só fazer um outro agradecimento. Agradecer a uma série de pessoas que, de modo muito positivo e surpreendente, divulgou essa live. Né? Eu Verdade. fiquei muito agradecido em saber que a gente tem pessoas muito boas e, como diz a Mafalda, só estão espalhadas. Mas nós temos muitas pessoas boas nesse nosso país e temos certeza que a gente vai fazer esse país dar mais certo ainda do que os dias atuais. É verdade. Então, pessoal, recomendo a todos seguirem o professor Danilo no Instagram, Danilo Andreato, @Danilo Andreato. O professor Danilo também tem o site, né, daniloandreato.com.br, onde posta lá diversos artigos, materiais, livros, como ele acabou de falar, né? E Isso. quem sabe para frente aí faremos uma próxima agora que o nosso querido amigo Danilo já debutou aí nas lives, né? Tem que fazer uma com Maravilha. você falando. E tá gravando? Vai estar gravada? Eu coloquei para gravar esse negócio aqui. Você sabe que é a tua primeira, mas é a minha segunda. Então a gente tá meio junto. Tá Mas ótimo. parece que tem um outro sistema que eu vou encerrar, que daí vai pedir para gravar, etc e tal. Então, Tá tranquilo, vai ótimo. baixar o Pronto, negócio. faz isso. Então, Maravilha. maravilha, meu amigo. Muito Valeu. obrigado, tudo de bom. Cuide-se por aí, fique bem, você, seus familiares, fiquem saudáveis, né? E um abração, até a próxima aí. Obrigado, Valeu, meu pessoal, amigo. também. Obrigado, Valeu, pessoal. Se cuidem, hein? Tchau, tchau. Um abraço. maravilha, um abraço. Valeu. Tchau.